Mota, eu me lembro que você chegou a cantar essa bola, né? Você dizia que não era um cenário factível defender essa união da direita, esse mundo encantado das borboletas, em que todos se abraçam, rumando para um mesmo objetivo. Não, essas desavenças e pensamentos distintos faziam parte do jogo político. Mas o que surpreende é que isso esteja acontecendo dentro do núcleo familiar. O núcleo da família Bolsonaro. E isso não pode justamente apontar para um cenário de racha total? Não, eu tenho uma visão bastante diferente. Primeiro, eu não acho que essa união da direita é um elemento essencial para a vitória eleitoral. Na consideração de um processo eleitoral, há vários outros fatores que são tão ou mais importantes. Depois, eu acho que é natural, que eu não chamaria disso união, mas é natural que em determinado ponto do processo, aqueles que têm menor chance se aliem com quem tem mais chance. Isso vai acontecer naturalmente. Não é preciso nenhuma iniciativa formal de união da direita, não há dúvida. Aquele candidato que tem 3% de intenção de voto, ele naturalmente ele vai preferir se aliar com aquele que tem 40% de intenção de voto e fazer parte da estratégia vencedora, né? Terceiro, eu acho que essa disputa entre direita e esquerda, que sempre foi uma disputa assimétrica, agora essa assimetria atingiu proporções gigantescas, porque nunca a esquerda esteve numa posição tão frágil. A esquerda simplesmente não tem o que mostrar naquelas coisas que são as mais importantes para o cidadão brasileiro. Todas as fichas da esquerda estão apostadas, né, no assistencialismo, no paternalismo, no bolsa isso, bolsa aquilo, nessa isenção que não é isenção, é simplesmente correção da tabela. Agora, nas coisas que são mais importantes, como a segurança pública, que a gente vai falar sobre isso ainda no programa hoje, a direita está vivendo um momento absolutamente histórico. Nós estamos prestes a ver uma virada na segurança pública como a gente nunca viu aqui. Então, eu acho que a direita está numa posição muito melhor quando se aproxima das eleições do ano que vem. Mas há outros fatores. Não adianta nada a direita toda se juntar, se unir, dar as mãos, dizer, olha, esse aqui é o nosso candidato. E amanhã o candidato está inelegível, por uma razão ou outra qualquer. Então, essas coisas é que têm que ser levadas em consideração. Pois é, algumas pessoas do nosso chat questionaram o que foi exatamente que Michele Bolsonaro disse em um evento. Eu vou abrir aspas para a ex-primeira-dama. Ela disse o seguinte: é sobre essa aliança que vocês precipitaram a fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido. Compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinha? Então não tem como. Fecho aspas, essa é a manifestação de Michele Bolsonaro fazendo menção ao apoio à figura de Ciro Gomes. Agora, não faz tanto tempo que em algumas manifestações, Dávila, Eduardo Bolsonaro também chegou a defender a direita pura, chapa pura, para disputa em vários estados. Aí muitos questionam, bom, mas qual é o critério utilizado? Então eles flexibilizam em um estado, nesse talvez eles apoiam um candidato mais de centro e no outro defendem chapa pura. Quem é que faz esse cálculo? São os integrantes da família Bolsonaro? No caso do PL, Valdemar Costa Neto é que toma a frente e coloca o dedo e diz, não, no Ceará é importante que a gente apoie o Ciro porque ele está na frente nas pesquisas. Como é que é feito esse jogo, hein, Dávila? Esse jogo, Canhato, é feito de acordo com o contexto político. O contexto mudou muito nos últimos 3 anos. O contexto com o julgamento do presidente Bolsonaro, sua condenação, seu encarceramento, seu isolamento, mudou completamente. Você poderia achar, logo após a eleição de Lula, que vamos lutar por uma chapa puro sangue de direita, naquela época que tinha Jair Bolsonaro
como candidato e a direita mais ou menos unida em torno dele, parte da direita, né, unida em torno dele, poderia até aspirar essa vontade. Mas o contexto de hoje não é esse. O contexto de hoje é completamente diferente. Então, hoje é preciso ter união, sim. É preciso estar trabalhando junto nessa frente ampla. Olha, se você pegar a história da frente ampla, o Mota, que gosta de história, lembra disso aí, em 66. Se você lê as barbaridades que o Carlos Lacerda, o tipo de ataque que o Carlos Lacerda fazia ao João Goulart e ao Juscelino Kubitschek, era aquilo para você nunca mais falar com alguém. Mas política é isso. Se tem algum interesse que une todo mundo, vamos todo mundo deixar de lado o que foi dito e vamos olhar para o futuro. E juntou todo mundo lá, e ó, mãos dadas, e vamos lutar aqui pela frente ampla. Então, isso faz parte de quem está na política. Quem está na política precisa ter estômago. Estômago para aguentar ataque, estômago para aguentar desaforo, estômago para passar por cima dessas coisas e recomeçar em torno de um objetivo comum maior. Isso é fundamental na política. Quem não tem essa perseverança não pode estar na política. Então, todo mundo que está na política, Candiato, tem isso. E mudou o contexto. Mudou o contexto, tem que mudar a estratégia. Não adianta insistir numa estratégia que, se for mantida hoje, essa coisa de só chapa pura e dividir mais ainda a direita em forças políticas, isso aí vai dividir mais, vai dar uma vitória extraordinária para a esquerda. E é o que a gente não quer. Então, é preciso ter foco. O foco hoje é frente ampla para tirar o PT e o Lula do poder em 2026. Este é o objetivo. Tem que caber todo mundo nesse ônibus. Depois que ganhar a eleição, aí eu concordo com o Mota. Se tiver 4, 5 partidos de direita, melhor ainda. E competitivo, maravilha. Vai ser o melhor dos mundos. Mas hoje, nós temos uma eleição duríssima pela frente. Porque apesar de todas as barberagens do governo, o governo vai dizer que nós temos pleno emprego, o governo vai dizer que o poder aquisitivo cresceu, o governo vai derramar esse monte de dinheiro em programa social, apesar de não tratar dos temas como a gente sempre trata aqui, que é a preocupação da população, e o Mota tem toda a razão nisso, a questão da segurança pública, do tamanho gigantesco da inadimplência, 80 milhões de brasileiros estão inadimplentes, é um absurdo. Então, vai ser uma eleição duríssima. Por isso, é hora de ter foco e união em torno de um propósito único. Já que se nós não tivermos candidatura única, Candidato, pelo menos temos de ter um propósito único. E o propósito único é vencer a esquerda e Lula em 2026. Pois é, mas, Diego, ainda que muitos defendam essa estratégia da frente ampla, muitos sentem dificuldade em formar uma frente ampla quando a figura do outro partido fez críticas duríssimas ao líder do partido ou de determinado grupo e vice-versa, né? A nossa audiência é muito colaborativa e aí mandou uma mensagem dizendo que Ciro Gomes no mês passado também fez duras críticas a Eduardo Bolsonaro e a articulação, a atuação dele nos Estados Unidos. Enfim, é uma situação que a gente deve considerar, mas também há um apontamento de que tudo talvez tenha a ver com as articulações de olho naquelas coalizões, olhando naturalmente o que pode ser alcançado no âmbito do Congresso Nacional, né? Olha, Candiato, tudo na vida são escolhas. Você tem que escolher entre manter a sua coerência com o seu discurso histórico ou escolher entre conquistar o resultado que se espera em uma eleição. Lula e Alckmin, por exemplo, fizeram a segunda escolha. São, enfim, virais os vídeos de Geraldo Alckmin fazendo críticas das mais pesadas possíveis ao presidente Lula. Acho que o mais clássico de todos, quando Alckmin diz que Lula quis voltar à cena do crime, referindo-se à candidatura do petista, e hoje estão lá dividindo a presidência da República, dividindo o bolo do poder entre eles. E tudo parece estar normal, parece que nunca foram inimigos nessa vida. Então, às vezes, o que se coloca diante de um grupo político ou diante de uma figura política é exatamente essa escolha. Aquilo que é certo, aquilo que não é, essa avaliação fica para a nossa audiência. Não vou ser aqui o maior dos moralistas para dizer que a pessoa não pode, de forma alguma, fazer uma aliança com um adversário político. Essa avaliação
é extremamente pessoal, é algo individual e que tem que ser feito debaixo de um cálculo político, evidentemente. Agora, não seria a primeira vez, e claro que não será a última vez, que nós veremos esse tipo de aliança sendo feita, que nós veremos pessoas que historicamente discordaram, concordando entre si para uma finalidade política específica. Trago aqui outro exemplo. Hoje, a pessoa que dá ao bolsonarismo todo o seu estofo partidário, a pessoa que dá ao bolsonarismo a estrutura que até poucos dias atrás, inclusive, pagava o salário de Jair Bolsonaro e que ainda paga o salário de Michele Bolsonaro, é Valdemar Costa Neto, que foi aliado do governo Dilma Rousseff, que foi aliado do governo Lula I, do governo Lula II. Ora, nós temos hoje aqui como primeiro secretário do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, que é alguém que detém ministérios no governo Lula. Então, a política, como muito bem disse o Dan, eu estou recorrendo muito às falas do Dávila hoje, mas eu acho que é natural diante da competência dele como comentarista aqui nos Pingos nos Is. Política é feita um pouco disso. É muitas vezes você deixar de lado alguns pontos de discordância em prol de um projeto maior. E repito aqui, acho que pela terceira vez hoje, essa é a receita caso a direita queira ter competitividade no ano de 2026. Esse negócio de lançamento de candidaturas pulverizadas que se encontram magicamente em um segundo turno, tudo isso já foi tentado para se derrotar um presidente da República eleito. E não funciona, não dá certo. A única receita que nós temos que, historicamente, destronou um presidente da República indo a uma reeleição foi o que aconteceu nas últimas eleições. A formação de uma frente que, já em primeiro turno, se mobilize contra o projeto que se encontra no poder. Do contrário, as chances são muito remotas e principalmente considerando aquilo que eu trouxe aqui também no meu comentário anterior, a divisão do próprio clã Bolsonaro, que escancaradamente tem uma fratura, tem um racha e tem projetos de poder muito próprios, muito peculiares, tanto dos filhos quanto da primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa é a primeira tarefa da direita brasileira, é fazer a costura da família Bolsonaro. Se não tiver essa costura, aí dificilmente nós teremos um projeto de direita viável para 2026. Agora, Mota, Jair Bolsonaro sabia da sua condição, né? Sabia o que poderia acontecer, ainda que muitos apostassem numa reversão. Mas ele desconfiava que isso pudesse acontecer. Você acha que ele administrou mal ou confiou demais em algumas figuras para a possibilidade de ele estar ausente da tomada de decisões? Ele deveria ter imaginado uma situação como essa? 1 minuto e meio, Mota. A gente sempre pode olhar para o que aconteceu e apontar coisas que poderiam ter sido feitas de forma diferente. Ser engenheiro de obra pronta é fácil, né, Canhato? Difícil é ser Jair Bolsonaro. Eu acho que, considerando-se o momento que o Brasil está passando e tudo que ele está enfrentando, eu não tenho nenhuma crítica a fazer. Eu só queria lembrar o Dávila. Dávila já falou várias vezes sobre a Frente Ampla. Dávila, não deu muito certo, né? Porque os 3 da Frente Ampla acabaram caçados, banidos da vida pública e nunca mais tiveram nenhuma chance na política, né? Pois é, né? Inclusive eu vou passar para o Luiz Felipe Dávila, a gente só tem que chamar a nossa audiência para participar da nossa enquete. A gente trata justamente dessa situação que envolve as declarações da família Bolsonaro. Michele, por exemplo, defende chapa pura, já os filhos entendem que a vontade do pai precisa ser respeitada, mas não há nenhum documento que assegure que essa decisão tinha sido tomada pelo pai. Enfim, vote em jovempan.com.br ou então no YouTube do programa Os Pingos nos Is. A gente conta com a sua participação. Eu já vou passar para o Luiz Felipe Dávila, a gente só precisa dividir a rede. Já posso passar? Inclusive a direção só confirma para mim. É isso. Me despeço de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Mas nós seguimos aqui no debate, na análise. O Mota há pouco mencionou a Frente Ampla, né? A ideia de Frente Ampla, muitos partidos, inclusive de posições distintas, acabam dando as mãos em torno de um objetivo, né? Derrotar uma força política, enfim. E aí o Mota fez o comentário há pouco, trazendo exemplos de que nem sempre isso deu certo. Eu acho que o Dávila vai fazer um complemento. Vai lá, Dávila. O Mota tem razão, porque houve uma mudança do contexto e a turma não percebeu. Porque em 66, quando a Frente Ampla foi criada, o próprio presidente Castelo Branco disse que teria eleição. E ele realmente, eu sempre acreditei que Castelo Branco era um democrata mesmo, que queria restabelecer a democracia no Brasil.
O problema é que mudou o jogo. Entrou o Costa e Silva, entrou a ala linha dura, e essa ala linha dura não queria saber de eleição de jeito nenhum. Então aquilo que poderia ter sido válido para 66 num contexto, não tinha mais valor nenhum depois. E aí o que o Mota falou, 68, dezembro de 68 nós tivemos depois o AI-5 e depois de então acabou o futuro político deles. Então o ponto é o seguinte, no contexto de hoje, a ideia de uma frente ampla de forças políticas para derrotar o PT e Lula faz todo sentido, porque hoje a coisa que nós temos de levar em consideração, Caniato, é não menosprezar, e aí o Diego já tocou nesse ponto, é a força do governo nessa reeleição. É uma força gigantesca, é a força eleitoral, é a força da máquina, como ele falou. Mas então, assim, não dá para achar que é um passeio no parque. Não, é uma eleição duríssima. E daí é preciso colocar todos os interesses em torno de um objetivo comum, porque senão vai perder a eleição. Não só perder a eleição presidencial, como pode perder as eleições estaduais, onde o território está muito melhor para a oposição. Mas para isso precisa ter disciplina, precisa ter estratégia. E eu acho, só um parênteses aqui, Caniato, que a direita pode se unir mais rapidamente se Tarcísio de Freitas for o candidato a presidente da República. Eu acho que isso vai ajudar a unir mais rapidamente a direita do que se nós tivermos o cenário Chile, onde nós teríamos vários candidatos da direita disputando a presidência da República, justamente porque teria mais disciplina nessa coordenação para as candidaturas ao Senado e aos governos estaduais, se tivesse um candidato presidencial que liderasse esse processo nas eleições de 2026. São vários aspectos que envolvem essa situação no estado do Ceará. Tem apuração também da nossa produção. As informações que nós temos é que Bolsonaro teria feito esse acordo para apoiar Ciro, para que esse consórcio, que envolve partidos do Centrão, conseguissem eleger Ciro, mas também permitisse esse consórcio que o PL elegesse um senador pelo estado do Ceará. Já Michele pensa de forma diferente, quer que Girão saia como governador, candidato ao governo do estado, e aí a presidente do PL mulher no Ceará dispute o Senado. Então, são anseios e diagnósticos diferentes a respeito do que precisaria ser feito no estado do Ceará. Agora, convenhamos, se Jair, quem comandou as articulações, fez a determinação e agora a esposa pensa de forma diferente, vai na contramão do que decidiu o patriarca, né, o líder do PL e do movimento bolsonarista, de fato temos um problema à vista, por isso que isso se tornou público. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, as pessoas acompanhando as principais notícias do dia, as análises com os nossos comentaristas. Diego Tavares, como se resolve essa situação? Caniato, essa pergunta é a de $1 milhão. Eu acho que eu conseguiria ganhar um bom dinheiro em consultoria aí para o Partido Liberal se eu tivesse essa resposta. Mas tem um elemento de bastidor, Caniato, muito interessante que também pode dar um pouco as raízes desse problema. Como eu disse, nos últimos dias, a Michele Bolsonaro sinalizou a possibilidade de colocar o seu nome à disposição de Tarcísio de Freitas, se for o caso, para a candidatura à vice-presidência, na chapa presidencial desse arco de centro-direita. Acontece que há alguns meses também cogitou-se que Ciro Gomes pudesse ocupar essa vaga. E faz todo sentido, muito embora o espectro ideológico aí seja bem divergente em relação a Tarcísio e Ciro Gomes. Foi em março deste ano, salvo engano, que os dois tiveram uma conversa ali em um tom muito amigável e a partir de então, muitos analistas disseram que Ciro Gomes seria um bom nome, principalmente para tentar conter o avanço do presidente Lula no Nordeste, onde seria um próprio filho do Nordeste, muito embora Ciro Gomes não seja um nordestino de certidão de nascimento, é uma figura emblemática da política brasileira no Nordeste, ele poderia ser alguém que pudesse conter o avanço de Lula no seu reduto, no seu maior reduto, no reduto histórico do lulopetismo. Então, essa chapa, Tarcísio Gomes como presidente e Ciro Gomes como vice, talvez pudesse ser um atalho
para a construção desse projeto de centro-direita. Isso pode ter se colocado no caminho dessas pretensões de Michele Bolsonaro, na pretensão de Michele Bolsonaro ter para si o cargo de vice nesse projeto de centro-direita que se constrói. Agora, imagino que nós não saberemos de fato se esse é o motivo do descontentamento dela pelo apoio do PL no Ceará à candidatura de Ciro Gomes, se qualquer aproximação é por ela rechaçada ou se especificamente no caso de um apoio ao governo do estado do Ceará. Mas o fato é que nesse momento no qual as peças vão sendo colocadas no tabuleiro, no qual as forças políticas vão se equilibrando para a construção dos projetos, é uma disputa sanguinária pelos espaços e pelo poder. É um pouco do que nós estamos acompanhando também com o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, uma briga que parece que finalmente se amenizou um pouco, mas que, de certa forma, ainda paira no ar. Aquela declaração de Eduardo de que Tarcísio de Freitas seria o candidato preferido do Centrão, de que Tarcísio de Freitas seria o candidato que o sistema desejava ver eleito, tudo isso ainda causa um murmúrio no tabuleiro político, ainda causa muitos sussurros nos bastidores. Mas o fato é que essa divisão realmente escancara que existe um racha a ser costurado dentro da casa de Jair Bolsonaro antes de que um projeto de direita possa, de fato, tendo o bolsonarismo como núcleo, ser edificado. Apesar da eloquência, do preparo de Ciro Gomes, pelo menos a nossa audiência não vê com bons olhos uma chapa entre Tarcísio e Ciro Gomes, né? Será que eles conseguiriam se acertar, falar a mesma língua? Mota, você trouxe você fez uma observação sobre frente ampla, né? É um processo, um expediente que não é novo, mas é utilizado até hoje, né? De tempos em tempos a gente observa muitas forças políticas se unindo em torno de um objetivo, né? É difícil entregar para a população aquilo que os grupos esperam. Queria que você fizesse uma análise, uma reflexão sobre a possibilidade de uma frente ampla que envolvesse partidos de centro, centro-direita e de direita, no intuito, com o objetivo de tirar, né, o atual grupo que comanda o país. Você vê com bons olhos essa iniciativa? Eu vejo com bons olhos, mas é importante a gente lembrar o que aconteceu em 2018. Em 2018, não houve frente ampla. Não houve uma união dos políticos e dos partidos de direita. Em 2018, houve um fenômeno absolutamente orgânico. Um político que se colocou alinhado com pautas que eram importantes para a população, teve dificuldade de conseguir um partido, depois foi candidato por um partido sem qualquer expressão e venceu a eleição. É isso que importa. Não adianta agora ficar querendo criar uma engenharia que não é a resposta para o que as pessoas esperam. Eu acho que o eleitor brasileiro quer votar em um projeto político de alguém que entenda as necessidades do povo. Alguém que veja o drama vivido pelo trabalhador brasileiro, o drama da insegurança, o drama de um sistema de ensino horrível, o drama de um sistema de justiça que perdeu o rumo. É isso que o eleitor brasileiro quer. O eleitor brasileiro não está interessado em uma frente ampla. Eu acho que isso é bom para os políticos, movimenta os partidos, os engenheiros de obra pronta têm uma oportunidade maravilhosa de falar sobre isso. Mas eu acho que nada disso é relevante. Eu acho, como eu já disse aqui, a probabilidade maior é que Tarcísio de Freitas seja candidato. Se Tarcísio for candidato, com o apoio claro e inequívoco do Bolsonaro, nada mais é necessário. O jogo está jogado. Pois é, o Dávila retornou, senão eu vou passar para o Diego. Então deixa eu passar para o Diego, para ele fazer uma reflexão sobre a união, a junção de várias forças, muitos partidos políticos, na tentativa de derrotar o Partido dos Trabalhadores, essa já anunciada candidatura à reeleição do presidente Lula, mas há quem diga que talvez isso não se concretize. Enfim, quais são as análises que nós devemos fazer a partir dessa possibilidade de uma união enorme de partidos,
algumas figuras que pensam diferente. Ao longo dos últimos tempos, vimos muitas críticas, por exemplo, ao chamado bolsonarismo. Daria para colocar todo mundo no mesmo balaio em torno desse objetivo? Vamos derrotar o PT, vamos derrotar o presidente Lula. O ideal é que sim, Caniato, muito embora eu reconheça que há uma dificuldade em conciliar tantos interesses dentro de um único projeto eleitoral. Mas eu gosto de dizer, e aí abrindo um pequeno contraponto à fala do Mota, que em 2018 o Bolsonaro venceu aglutinando uma frente ampla. Ele aglutinou vários setores da direita brasileira. Ele aglutinou os lavajatistas, ele aglutinou aquelas pessoas que estavam descontentes com o PT, trouxe também grande parte do voto de centro e também o seu próprio eleitorado, o eleitorado bolsonarista que foi construído, principalmente a partir de 2016, quando Bolsonaro passou de forma mais massificada a ganhar os holofotes da imprensa e a viralizar muito nas redes sociais. Em 2022, Bolsonaro perdeu as eleições praticamente sozinho, porque no curso de seu mandato, como eu disse aqui há alguns minutos, toda pessoa, todo político que tinha uma discordância, ainda que pontual, que concordasse 80, mas discordasse 20 de Bolsonaro, foi jogado para o lado de lá, foi tratado como direita permitida, foi tratado como esquerda, foi tratado como inimigo do governo, como inimigo, inclusive, das pessoas de direita. Isso foi uma receita que culminou na derrota que Bolsonaro teve em 2022, ainda que seja uma derrota por um número pequeno, mas aí, de novo, refletindo aqui o poder que tem a máquina pública, o poder eleitoral que tem aquela pessoa que se encontra titularizando o mandato eletivo. Então, como eu disse, existe uma receita dada. Na política, prospera mais quem anda junto. Quando a gente anda junto, é aquela história, a gente consegue ir mais longe. Sozinho até vamos rápido, mas para ir mais longe precisamos ir junto com outras pessoas. Então, a receita para se construir um projeto eleitoral viável, pensando num país de dimensões continentais como o Brasil, onde capilaridade é algo fundamental, onde um presidente da República em pré-campanha e campanha não tem condições de viajar por todo o território nacional, é de fato a construção de alianças. E é por isso que, pensando em presidência da República, todo purismo se torna inviável. Todo purismo é o caminho mais rápido para uma derrota. Repito, Jair Bolsonaro não venceu as eleições em 2018 sozinho. Venceu porque conseguiu aglutinar diversos setores da direita. Venceu porque conseguiu construir uma frente ampla. Luiz Inácio Lula da Silva não venceu as eleições de 2022 sozinho. Venceu porque conseguiu reunir setores da esquerda, inclusive setores do centro e da centro-direita. Trouxe inimigos históricos como aliados para uma eleição. E isso foi o segredo para que ele obtivesse o 0,5% que foi necessário para derrotar Jair Bolsonaro. Como eu disse, existe uma receita, essa receita está aí para ser replicada. A escolha que cabe aos políticos envolvidos nas eleições é a escolha entre a coerência histórica, entre o seu discurso histórico, ou o discurso que muitas vezes não é nem tão histórico assim, diante da volatilidade que, infelizmente, nós observamos em muitos políticos, e a vitória nas eleições. A escolha sendo feita, aí é só curtir o seu resultado, seja ele qual for. Pois é, eu vou, antes de passar para o Dávila, passar para o Mota, deve ter um complemento a fazer. Agora, em 2018, de fato, teve a frente ampla, mas pudemos observar isso no segundo turno, né? Porque no primeiro turno, acho que a maior parte desses partidos de centro-direita caminhavam com o Geraldo Alckmin. Vai lá, Mota. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que em 2018 não houve frente ampla. Em 2018 houve adesão. Os personagens da direita olharam para Jair Bolsonaro e falaram: é com esse que eu não vou ficar de fora. Não foi a união que gerou os votos, foram os votos que geraram a união. Se você tirar Jair Bolsonaro de 2018 e colocar qualquer outro personagem, isso não teria acontecido. Então, na minha modesta opinião, e pode ser só a minha opinião, não tem problema, a melhor estratégia para o ano que vem não é a união da direita, ou uma frente ampla, ou uma aliança. A melhor estratégia é libertar Bolsonaro e deixar ele concorrer. Só um registro jornalístico a título de curiosidade. 2018, primeiro turno, tempo de televisão. Geraldo Alckmin, 5 minutos e 32 segundos por bloco, né? Havia um grupo de 9 partidos
em torno da candidatura de Geraldo Alckmin. Bolsonaro tinha 8 segundos, porque era só o PSL à época. Você, Dávila, a discussão entre o Mota e o Diego trata justamente da estratégia da frente ampla, prós e contras, e o que nós poderíamos observar em um movimento como esse, de vários partidos, né? Centro-direita, de direita, tentando derrotar o Partido dos Trabalhadores. Bom, novamente, eu defendo aqui a tese da frente ampla, é isso aí, eu estou com o Diego. Assim, nós precisamos união nessa hora em torno de objetivo comum. E para mim só tem um objetivo nesse momento, é tirar a esquerda do poder em 26. Essa história de cenário com Jair Bolsonaro, eu acho uma imprudência, porque isso não vai acontecer. Não tem, a chance disso acontecer é 1%. A gente tem que jogar com as chances reais. E outra coisa, o relógio está andando. Quanto mais a gente demora, mais difícil fica para acertar os acordos políticos. E aumenta a chance de sedução do governo para pegar um desses partidos de centrão e levar para o outro lado, o que seria muito ruim nesse momento. Então, nesse momento é um momento de união. Por isso que eu sou a favor do anúncio, se a candidatura for Tarcísio de Freitas o candidato, anuncie rapidamente para começar a fazer as costuras políticas, as alianças políticas, mostrar que essa campanha tem rumo, que esta coligação de forças políticas tem força, e isso começa a disciplinar as ambições eleitorais, porque senão nós vamos cair numa cilada que é terrível. Se deixar para a última hora para anunciar a candidatura tal, quem tem o poder da máquina vai estar seduzindo pessoas. E esse centrão é o centrão da sedução mesmo. Se der cargo, se der posição boa, se der legenda, se der dinheiro, vai. Ainda mais se sentir que o outro lado está vacilando. A pior coisa neste momento para a direita é vacilo. Vacilar para escolher candidatura, deixar isso para mais tarde, tudo isso eu acho um desastre para a estratégia da direita. A direita tem que, o mais rápido possível, escolher o candidato à presidência, começar a construir os palanques estaduais, trazer todo mundo para dentro, porque nós precisamos vencer a eleição de qualquer jeito em 2026. Então, tudo isso que ignora o atual contexto e fica olhando só para, o partido mais puro, mais menos puro, isso aí só vai contribuir para aumentar o poder de sedução e aliciamento do governo desses partidos do Centrão para uma aliança que nós não deixemos acontecer. Isso é o único jeito de evitar que isso aconteça, é a direita apresentar rapidamente um candidato. Na esteira desse comentário do Dávila, Diego, você acha que estão perdendo energia com esse processo, com essas discussões, as trocas de farpas pela imprensa? Você acha que essas discussões serão minimizadas ou resolvidas quando os anúncios forem feitos, como disse o Dávila? Agora é o momento de definir os nomes, então? Bom, primeiro que não há dúvida que isso dissipa, sim, energia, como o Dávila disse muito bem, acaba trazendo incerteza para um projeto eleitoral e, infelizmente, na política, quanto mais certeza, quanto mais segurança você oferece aos seus aliados, mais adesão você tem. Assina embaixo, de fato, essa lacuna, esse gap que fica numa candidatura de direita empurra essas alas do Centrão para o projeto de esquerda, que como tem acesso aos cargos, como tem acesso ao orçamento e, como eu disse, como isso já é cultura no Brasil, consegue garantir uma vida muito mais fácil, principalmente para deputados federais eleitos, para senadores eleitos que vão concorrer às suas reeleições no ano que vem. Então, isso é ponto pacífico que é extremamente prejudicial. Agora, sobre o timing, é sempre bom a gente lembrar também quem são os nossos balões de ensaio da centro-direita para uma candidatura. A grande maioria deles são governadores. E governadores precisam se desincompatibilizar até 6 meses antes do pleito. Então, embora ainda nós tenhamos um tempo, já está em cima da hora, porque não é só cumprir os requisitos legais, não é só se desincompatibilizar do cargo. O candidato tem que rodar o Brasil. O candidato precisa sair ano que vem em pré-campanha. E candidatos que provém de governos dos estados têm o grande desafio de se tornar mais conhecidos. É um problema que, inclusive, enfrenta o próprio Tarcísio de Freitas, que entre todos os governadores cogitados, o governador Zema, o governador Caiado, o governador Ratinho Júnior, o governador Eduardo Leite, é o mais conhecido de todos, mas ainda é muito pouco conhecido do restante do Brasil, principalmente lá nos estados
do Norte, nos estados do Nordeste, onde, inclusive, as pretensões de governadores paulistas são, de certa forma, mal vistas, né? Então, Tarcísio ainda tem que quebrar esse tabu, além de ganhar um pouco mais de conhecimento sobre o seu nome. Então, esse anúncio, a formação de fato do projeto, ao menos quem será a ponta dessa lança, seria muito bom que antes do final do ano já fosse um nome conhecido, para que em 2026 esse nome já entrasse de fato num trabalho de pré-campanha, montando um time, que isso é muito importante também, uma das etapas mais difíceis. O Dávila pode dizer isso com muita propriedade, já foi um candidato à presidência da República. Montar uma equipe, um projeto viável à presidência da República demanda você ativar muitos nomes, você recorrer a muitas pessoas, e tudo isso, claro, consome tempo, e tempo é o principal ativo de uma campanha eleitoral. Então, o atraso desse nome, o anúncio do nome dessa chapa de direita ou de centro-direita já está, sim, em descompasso com o calendário eleitoral, e cada dia que passa é um pouquinho mais de vantagem ao projeto de reeleição ou sucessão do presidente Lula. Programa Os Pingos nos Is, muita gente chegando por aqui, repercutimos aqui a fala de Michele Bolsonaro contra uma aliança do Partido Liberal, do PL, com Ciro Gomes no estado do Ceará. Isso causou um mal-estar, uma certa irritação, e aí os filhos de Jair Bolsonaro também se manifestaram, e aí muitos entenderam, poxa, será que é um racha da direita, um racha na família, no Partido Liberal, enfim, e as várias reflexões a partir dessas declarações. Dávila, teve uma pergunta endereçada a você. Aqui vou pedir que você faça essa reflexão, porque por mais que você tenha dito que é preciso fazer uma análise e cada estado tem uma situação específica, né? É preciso olhar o cenário, as circunstâncias para tomar a decisão, e determinado partido até pode flexibilizar a sua orientação e apoiar um candidato de centro-direita, ainda que num passado recente tenha dito que o mais importante seria uma chapa pura, por exemplo. E aí várias pessoas perguntaram, e como fica a estratégia da direita em relação ao Senado Federal? Porque se ficar flexibilizando em vários estados, vão flexibilizar também os candidatos ao Senado? Porque o que mais nós escutamos ao longo dos últimos 2 anos era que muitos falavam na necessidade de eleger senadores mais à direita, mais conservadores e liberais em 2026. Esse não é o plano? Com certeza, Canhato. Mas desta vez tem uma vantagem importante nas candidaturas competitivas, que são os governadores que vão deixar o poder e vão disputar o Senado. Nós temos uma safra extraordinária de bons governadores. E se eles se candidatarem ao Senado, pelo menos uma vaga pode ser preenchida por vários governadores que estão em fim de conclusão do seu segundo mandato e não podem mais disputar a eleição. Então, esse é um fato que nós temos que levar em consideração. Segundo, são as alianças locais mesmo. Não adianta ter 3, 4 candidatos. Olha que Santa Catarina, que a gente sempre fala aqui nos Pingos nos Is. Na verdade, a gente tem 3 bons candidatos de direita para 2 vagas. Então, vai ter que chegar a um acordo lá, qual vai ser os 2 candidatos. O importante é que sejam candidatos afinados com o projeto da direita. Se no caso de Santa Catarina, nós temos 3. Qualquer uma das 3 combinações, que se for Carlos Bolsonaro, Carol Detone ou a mim, tá tudo bem, tá certo? Aliás, lá a estratégia é qual é o melhor nome para o segunda vaga que possa roubar o segundo voto do candidato talvez de esquerda, porque aí é o único jeito que a direita pode conseguir as 2 vagas para o Senado. Então aí tem que ter estratégia local. A mesma coisa em São Paulo. Se você tem um candidato importante ao Senado como o Derrite, você vai ter que ter um outro candidato de direita que tem o segundo voto da esquerda, da centro-esquerda, para poder conseguir tentar impedir que a esquerda faça um senador em São Paulo. Então aí, Canhato, a estratégia tem que ser montada de acordo com a realidade local. Por isso, a importância dessa definição da chapa presidencial, porque ajuda a disciplinar essas coligações estaduais. E eu concordo com você, Canhato, nós precisamos eleger um Senado fortíssimo de direita para voltar a fazer este contrapeso necessário, fundamental, constitucional a outros poderes, como o judiciário, que cada vez mais adentram a seara do poder legislativo.
Pois é, e algumas mensagens aqui, inclusive tem uma pergunta aqui que enviaram para você, viu, Mota? Quais aspectos o eleitor deverá se atentar para não cair em pegadinha em 2026? Olhando justamente para essa situação. Poxa, vocês criticavam essa figura e agora vocês estão apoiando justamente ela. Enfim, muitas vezes o eleitor fala, bom, será que isso é verdade ou é uma pegadinha? Será que eu confio nisso? Acho que está fechado o microfone, vê? Isso é a política, Caniato. Não vale, não há nenhuma outra alternativa numa democracia a não ser a política. E eu sempre digo isso para as pessoas. Não esperem perfeição da política, não esperem que a política vá construir um mundo maravilhoso e perfeito. O máximo que a gente pode esperar da política é que algumas das coisas que são importantes para nós sejam tratadas pelos políticos no tempo que sobra, né? Porque eles vão tratar primeiro as coisas que são de interesse deles. Isso é assim em todos os lugares do mundo. Então, essa expectativa de que uma eleição presidencial, uma única eleição presidencial, vá colocar o Brasil no rumo e as nossas vidas serão maravilhosas, não vai acontecer nunca. Para que o Brasil mude, nós precisamos mudar as ideias na cabeça das pessoas, mudar a nossa cultura e ocupar espaços nas instituições que não são ocupados por via eleitoral. Então, quando você elege alguém para uma posição no executivo, uma das coisas que você espera dessa pessoa é que ela nomeie pessoas para essas posições que não são eleitas com a mentalidade correta. E, na minha visão, a coisa mais importante numa eleição é o eleitor. Não adianta tramar esquemas super complicados, alianças, frentes, parcerias, se o eleitor não gostar de quem é o candidato. O candidato é a coisa mais importante. Eu já disse aqui, se deixarem o Bolsonaro concorrer, se deixassem o Bolsonaro concorrer, como o Dávila disse, essa é uma hipótese remotíssima, mas eu estou insistindo nela para mostrar onde está o cerne da questão. Eu vou dar um cenário para vocês. Todos os partidos de direita se juntam com os partidos de centro, fazem uma aliança maravilhosa, cheia de ideias, de planos, de coisas inovadoras, e concorrem contra Jair Bolsonaro. Quem vocês acham que ganha essa eleição? Então, é preciso que a gente mantenha os pés no chão. Vamos olhar para o que aconteceu em 2018, vamos olhar para o que está acontecendo hoje no Brasil. Se Jair Bolsonaro não vai ser candidato, se ele está com seus direitos políticos suspensos até, ninguém sabe direito quando, se ele agora está no início de uma sentença de prisão de 27 anos, então o candidato vai ser alguém que Jair Bolsonaro escolher. Esse é o fator principal. Todo o resto é absolutamente secundário.